Temos a honra de contar aqui com o Preto Zezé, nascido e criado nas comunidades das Quadras, em Fortaleza, no Ceará, né? Músico, consultor de projetos, produtor cultural, ativista, empreendedor. É o presidente nacional, né, da Central Única de Favelas, a CUFA. A cultura de rua, a vida urbana e as favelas do Brasil têm marcado a sua trajetória e tem sido um parceiro também importante para a gente dentro do Plano Brasil Sem Miséria, participante das nossas rodadas de diálogos e que tem trazido para a gente muito do seu conhecimento. Feita essa apresentação, passo então a palavra primeiro para o Preto Zezé. A gente trabalhou em torno de 15 minutos para cada um dos nossos painelistas, para sobrar ainda, para nós termos ainda uns 15 minutos para uma rodada de perguntas e conversas, onde o público vai poder participar, que eu acho que é sempre um momento também muito interessante. Então, Zezé, você tem 15 minutos. Boa tarde. Gostaria primeiro de agradecer o convite de participar desse evento, saudar aqui a mesa, saudar o nosso presidente, Luiz. Eu queria compartilhar com vocês um pouco dos dados que nós colhemos na pesquisa, desse livro aqui do Renato Meirelles e do Celso Ataíde, que ele foi feito em parceria com o Data Favela, foi um instituto criado pelo Celso Ataíde, que é o criador da CUFA. Hoje ele criou uma hold para trabalhar com empresas em favelas, em parceria com o Renato Meirelles, que é um dos maiores especialistas, né, nas classes C e D. E a CUFA foi parceira no sentido de qualificar e executar essa pesquisa em 10 cidades do Brasil. Nós colocamos o texto Nova Favela, o título, porque hoje há um outro olhar que ele rompe um pouco com uma lógica muito conhecida em de se ver a favela como um problema ou se ver a favela como coitado. Então, há uma ruptura no que nós entendemos de nova favela. Há também uma percepção diferenciada que é o protagonismo de atores que há muito tempo vem acontecendo dentro das favelas, não só na área do empreendedorismo, mas na produção de cinema, na produção de literatura, enfim, é uma gama, né, uma diversidade enorme do que a favela vem produzindo, de como ela vem olhando o país, de como ela vem percebendo o seu papel. Isso também muda o paradigma, porque grandes setores da favela passam a não aceitar mais intermediários para lhe interpretar, para lhe estudar, para falar por ela. Ela fala por conta própria. Esse foi o meu primeiro empreendimento. Eu era lavador de carro. Isso daí já era até um emprego bom, que era no estacionamento da Assembleia Legislativa lá de Fortaleza, onde eu consegui, porque eu lavava carro na rua. E com esse primeiro emprego foi bom porque da minha geração dessa época, a gente tinha em torno de mais ou menos 30 amigos na área, e a maioria hoje estão mortos ou presos. Então, a importância também de capitalizar, de articular e de perceber essa iniciativa de empreender, principalmente da juventude, que forma a maioria dos centros urbanos, a forma também até de garantir uma situação de vida melhor. A base de dados que nós pegamos, cruzamos, foi a PNAD, o IBGE, o Censo 2010, a pesquisa Data Favela e realizada nessas cidades. Quem é a nova favela hoje? De acordo com os dados a qualificação, a denominação do IBGE, que chama de aglomerados subanormais, a favela hoje são 12 milhões de pessoas. Já que nós estamos no momento eleitoral, seria o quinto eleitorado. Nós estamos falando que tem mais favelado do que gaúcho no Brasil. Daria um quinto estado da federação. A maioria são de jovens, na sua média etária de 29 anos, né, enquanto o Brasil, a favela é mais jovem do que o próprio Brasil, de maioria negra. Isso também tem a ver com uma leitura que a gente tem evitado fazer, né, as questões são sempre levadas como questões somente sociais. E nós estamos vendo goleiros que são ricos, nós estamos vendo cantores que são famosos e que, mesmo assim, continuam enfrentando problemas de conflito devido ao racismo. E isso tem sido um empecilho para que haja um desenvolvimento melhor das favelas. 40% dos lares são chefiados por mulheres e afazeres domésticos 87%. Emprego e renda. Hoje, 49% está no emprego formal, 22% no informal, 19% no autônomo. Hoje, a gente pegou uma base de renda média de algumas cidades. Então, aí vocês vão ver,
Renda média 221, Bahia 762, Paraná 898, Rio Grande do Sul 158, Rio de Janeiro 1090, São Paulo 1052, Minas Gerais 1035, Pará 958, Pernambuco 921 e DF 833. Uma casa na favela hoje, muitas vezes, inclusive hoje devido ao acesso ao consumo, a visão estigmatizada da favela, em que você vê, tem até uma foto, eu não consegui pegar essa foto, estava noutra apresentação, mas é de um barraco que a gente viu, extremamente precário na sua aparência, mas quando a gente entrou dentro desse barraco, a gente ficou impressionado com o que tinha, parecia uma outra casa. Então, era uma outra realidade. E isso trouxe para nós uma reflexão interessante que todo um discurso negativo que ainda há sobre esses territórios, como violentos, como território de crime, de problemas que ainda existem, também não se pode negar que eles existem, mas, assim, a lógica que a gente está percebendo é que há uma mudança do ponto de vista do cuidar e do se cuidar, ou seja, da autoestima, do se sentir bem, assim, caminhando a passos largos na favela. Então, hoje, no consumo, 13% tem moto, 20% tem carro, 28% TV por assinatura, 55% micro-ondas, 69% máquina de lavar, 96% tem geladeira, 46% TV de LED, LCD ou plasma, 47% tem computador. Do ponto de vista do lazer e diversão dessa nova favela, nós temos 45% que já foram a alguma festa, 63% dentro da própria comunidade. Nós temos 36% que vai para o bar ou para o boteco, 77% dentro da própria favela, 18% que curte algumas baladas ou boates próximos, né? 40% distante. Tem muita gente ainda que sai, mas que ainda há uma distância muito grande das favelas, e 12% que vão ao cinema fora da favela, e 34% que vão próximo, ou 65% distante. Se a gente colocou em show de música, 26%, próximo, 64% distante. Nós colocamos isso porque foi comentado, inclusive, no final do painel, a questão da mobilidade urbana é uma dificuldade enorme. Quanto mais as cidades crescem de maneira desordenada, mais a dificuldade de transportar, e, ao mesmo tempo, também coloca um desafio de tornar os lugares onde as pessoas vivem melhor. As pessoas muitas vezes falam da Central Única das Favelas, em alguns lugares tem até dificuldade com esse nome, mas nós objetivamos o fim das favelas, mas enquanto elas existirem, a gente tem que transformá-las em lugares melhores de se viver. E aí a questão do transporte é uma das dificuldades. A tecnologia, internet, 85% já tem celular, 22% smartphone, 25% mais de 2 chips. Isso aí tem a ver com a economia que as pessoas fazem, porque aí você tem 2 chips, a gente tem só um chip, às vezes sofre, porque as operadoras não são lá muito boa coisa, e acaba que tendo 2 chips, você pode tanto economizar, como a ligação nunca cair, porque você vai ligar bem de uma operadora para outra. 57% banda larga, 25% 3G móvel, 52% são internautas, 16 a 29 anos, 78%, 30 a 49 anos, 41%, 50 anos ou mais, 12%. 66% acessam pelo computador, 41% pelo celular. E aí vem até uma questão do pagamento, né? Falando de empreendimento, alguns pagamentos já podem ser feitos pelo celular, seria uma coisa interessante. Das redes sociais, 85% dos pesquisados tem Facebook, 22% tem um finado Orkut ainda, 15% tem o Twitter, 12% tem o WhatsApp, que chama Zap, que virou o nome popular, 11% estão no Instagram e 4% no LinkedIn. Aí entra sons e ritmos, que aí a música gospel está com 27%, samba e pagode 50%, sertanejo 27%, forró lá do Ceará 25%, tá bom, hein? MPB 18%, funk 20%, reggae 14%, rap e hip hop 10%, rock 8% e axé 15%. E aí uma coisa interessante são as perspectivas. Eu peguei esses elementos musicais, culturais, porque muitas vezes o olhar da política pública ela é muito planilha de Excel e ela não consegue perceber dimensões que são importantes, porque isso tem a ver com a configuração do território, tem a ver com que as pessoas entendem o que é divertimento e lazer, tem a ver como elas reconfiguram o uso das ruas, dos lugares de vivência coletiva. Então há um olhar para ser praticado em que, por exemplo, a interferência do Estado ou do setor privado ela tem muito impacto do ponto de vista da melhora da qualidade de vida. Um exemplo disso são os bares que estão construindo galpões para que sejam ações não somente de venda de bebida, mas para atividades culturais, atividades religiosas, para práticas esportivas. Nessa perspectiva, 81% gostam de onde moram. 61% não se envergonham de dizer onde moram, 25% têm vergonha de dizer onde moram. 76% dizem que a vida melhorou
42% associam isso ao esforço próprio, 40% a Deus e sua fé, e 2% somente ao governo, e 1% ao patrão ou empregador. A presidenta Dilma teve segunda-feira num espaço nosso lá em Madureira, e a gente refletiu junto com ela esse aspecto, que isso tem a ver com uma comunicação. Muitas vezes o jovem está no ProUni, mas ele não associa que isso é uma política pública. Muitas vezes ele está usufruindo de uma política pública e ele não sabe que isso é relacionado ao governo. Muitas vezes o cara bota a culpa do posto de saúde lá no município do Pará, como se não fosse a responsabilidade do prefeito. Então, assim, uma necessidade de se comunicar com esse novo público que hoje é mais informado, tem mais acesso à tecnologia, mais acesso às informações. Então, o governo e as políticas públicas têm que também se adaptar a esse novo padrão de cliente, digamos assim. 93% acreditam que a vida vai melhorar, então está mais otimista do que o Brasil, que é a média 81%. 63% não gostaria de sair da favela. E aí é uma questão interessante, porque isso também, de novo, coloca o debate de se construir e se fortalecer pontes dentro desses territórios. E aí uma dificuldade do acesso, que estava se falando, que não somente do ponto de vista do transporte, mas do ponto de vista de percepção, quem são os atores que estão sendo os protagonistas dessas mudanças dentro das favelas. E aí há um paradigma novo, que é que muitas vezes uma instituição externa à favela, muitas vezes uma instituição do homem do asfalto, a universidade pesquisar, ou seja, atores externos produzir, pensar e elaborar o que seria essa favela. Hoje está em mudança, em que a favela já está produzindo e fazendo toda essa leitura. Então, há de se dialogar diretamente, produzir um espaço em que se acumule tantas essas experiências que são muito práticas, são pessoas que não têm experiência dos bancos da academia, que não têm experiência em gestão de finanças, mas estão desenvolvendo alternativas extremamente interessantes nesses territórios. Eu queria agradecer, fazendo uma colocação, algumas coisas que eu acho interessante para a nossa pauta. Uma delas é como é que nós vamos construir uma plataforma dentro desses territórios, já que anualmente eles estão produzindo um volume de consumo correspondente a 64 bilhões de reais. Isso é o PIB do Paraguai e da Bolívia juntos. Então, como é que nós vamos dialogar para construir uma plataforma em que nós possamos, por exemplo, bancarização hoje nas favelas só chega a 40%. E a gente sabe a dificuldade enorme, a visão, né, do medo, da violência. Eu vi lá no Complexo do Alemão, quando instalaram a primeira agência bancária, foi um debate enorme, que estava todo mundo achando que não tinha que ter banco. Os setores mais radicais diziam que estavam querendo vender a favela, mas eles não se irritavam com um monte de agência bancária dentro da USP. É interessante isso. Na USP pode ter agência de banco, mas na favela não poderia ter uma agência de banco. Então, esse olhar também mudou. E perceber como que nós vamos incorporar e fazer uma leitura desses códigos, que são outra linguagem, é um outro território, que não aceita mais ser visto como coitado e nem aceita mais visto como problemático ou violento. Então, a Nova Favela hoje ela está pautando, inclusive, a política. Nós recebemos agora, pela primeira vez na história da política eleitoral brasileira, os candidatos a presidente, as candidatas reuniram-se com o presidente de federações, de bancos, de indústria, com a OAB, com a CNBB, e nunca se reuniu na favela. E, semana retrasada, nós reunimos com o candidato Aécio Neves para pautar esse tema da favela. Reunimos segunda, dia 15, com a presidenta Dilma. Amanhã a candidata Marina Silva, que é recebida. Então, assim, é um novo momento em que a favela passa a protagonizar o papel de intervir na política, na economia, na articulação, e mostrando, principalmente, que não haverá um país desenvolvido enquanto estiver virado de costa para as favelas. E um dos problemas, que a favela é uma questão histórica, mas assim, tem muito a ver com desigualdade, mas também com o racismo no Brasil. Nós fizemos uma rápida pesquisa aqui, nesse auditório, como se ele fosse um experimento do país. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui acredita que existe racismo no Brasil, levanta a mão. Ou seja, o Brasil inteiro acredita que existe racismo no Brasil. Agora, a primeira fila, olhem para trás, você vai ver como é interessante, quando você pergunta à sociedade brasileira quem é racista aqui. Então, esse é um fenômeno interessante de se perceber, em que toda uma população assume que é um problema sério, que exclui populações, que evita que a política pública chegue de uma maneira qualificada, que o Estado tem um olhar para além de mandar viaturas e unidades pacificadoras para aqueles territórios, mas que ele pense em políticas articuladas, em que as empresas do setor privado ainda têm medo, ainda olha com receio aqueles territórios, e isso é um dos entraves
assim, muito difíceis de serem superados. E, para isso, a gente vai ter que nos debruçar sobre esses territórios, sobre as experiências que estão acontecendo lá, com todas as dificuldades que ainda existem. Mas, hoje, é um país melhor, é um país mais crítico, um país mais exigente, é a nova favela. Muito obrigado. Obrigado, Preto Zezé. É muito interessante quando a gente tem a possibilidade de, ao mesmo tempo, ouvir de alguém, né, que tem a vivência do dia a dia, né, que tem a vivência histórica do problema e que consegue fazer também a ligação com as grandes questões nacionais, e agora com essa combinação fantástica que foi feita entre a CUFA e o Data Popular, com dados concretos que nos mostram uma realidade que poucos conhecem, ou que alguns falam que conhecem, e que, quando são apresentados esses números, percebem que o seu conhecimento se restringe, às vezes, a elementos estereotipados, ou a descrição que é feita a partir da grande mídia nacional, ou das novelas e propagandas que a gente tem por aí.